Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Labruna, sou doutorando e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Este canal se propõe a fazer análises de clássicos da literatura filosófica e seu lema é disseminar o conhecimento, incentivar a leitura e promover a cultura. A leitura que eu trago neste mês, no finalzinho de abril de 2025, é este aqui, O Mal-Estar da Civilização, ou O Mal-Estar na Cultura, de Sigmund Freud, datado de 1930. Então, pessoal, enquanto eu vou rodar a vinheta rapidinho do canal, e você me faz a gentileza de apertar o botão de curtir e de se inscrever no canal para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas, eu já venho, tá bom? Até mais! Então, pessoal, estou aqui de volta com o livro O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura, de Sigmund Freud. Como de costume, eu vou falar um pouquinho sobre o autor e também passar um contexto geral da obra. Essa obra é bem legal porque, apesar de não ser muito extensa em tamanho, ela é muito profunda em conteúdo e também dá para abordar legal os temas porque, como não há uma narrativa com começo, meio e fim, não se trata de uma obra que a gente vai fazer spoiler, né? A gente, como é uma obra mais filosófica, a gente não vai correr o risco de estragar o prazer da leitura, tratando sobre os principais pontos. Na verdade, a minha ideia é apresentar as minhas principais impressões e conclusões, justamente para incentivar a leitura, para aguçar a vontade de apreciar essa obra. Então, pessoal, eu fiz algumas anotações. Eu não sei se vai dar tempo de passar tudo, para o vídeo não ficar muito extenso, mas sem maiores delongas eu vou começar. Então, o que acontece? O que o Freud tem a dizer sobre os desconfortos, né? Sobre o sentido de viver em sociedade, né? Sobre as agruras de viver em comunidade e em sociedade. Bom, o Sigmund Freud nasceu no ano de 1856, na cidade de Freiberg, no então Império Austríaco, né, na região em que hoje se situa a República Tcheca, e morreu em Londres no ano de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele tinha formação médica, com especialização em neurologia, e é considerado o pai da psicanálise. Muita gente diz que o verdadeiro pai da psicanálise é o Fyodor Dostoiévski, né? Inclusive, o Freud foi tenazmente influenciado pelas obras do Fyodor Dostoiévski e disse que o maior romance da história da humanidade, na sua opinião, era Os Irmãos Karamazov, datado de 1870, ao lado da peça de teatro Hamlet, de William Shakespeare. Mas a verdade é que, para a comunidade científica, Freud é considerado o pai da psicanálise, mesmo que tenha tido os primeiros insights sobre a psicologia psicanalítica através das obras psicológicas do Fyodor Dostoiévski e as tenha sistematizado, em teoria. Né? Mas o que eu quero dizer é que, entre as suas obras, as principais, nós podemos trazer o livro A Interpretação dos Sonhos, o livro O Ego e o ID, um livro também chamado O Futuro de uma Ilusão, Totem e Tabu, e também o livro chamado A Desilusão das Massas. Tá? Bom, o contexto da nossa obra aqui, O Mal-Estar da Civilização, que foi escrito em 1929 e foi publicado no ano seguinte, em 1930, o contexto dessa obra é o pós-Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que perdurou dos anos de 1914 a 1918, em um momento em que a Europa ainda sofria os traumas desta guerra. Né? Então, havia uma sensação latente e generalizada de pessimismo, de fracasso ao ideal de progresso e até uma crise de fé
e da razão, né? E por que eu digo uma crise da razão? Porque as promessas da modernidade, elas não evitaram a barbárie, né? Então havia até então a ideia de que o iluminismo levaria à felicidade humana, o que se demonstrou uma premissa incorreta, né? E então houve esse cenário de crise da modernidade e do iluminismo, né? E também uma crise da ideia da civilização ocidental de que era baseada na razão. Uma sociedade baseada na razão, na ciência e na moral cristã, que mostrou que havia muitos limites, né? E quais eram os limites? Os limites eram a guerra, a repressão e a desigualdade. Então, quando esta obra foi publicada, em 1930, o Freud já era idoso. Ele veio a falecer 9 anos depois. De tal modo que se trata de uma crítica à civilização ocidental. Então, nessa obra é questionado de sobremaneira se o avanço civilizatório realmente traz felicidade para as pessoas e para os seres humanos, ou apenas e tão somente repressão. Desculpa. Havia então a ascensão do autoritarismo e da intolerância. O nazismo que é a abreviação de nacional socialismo, afinal o partido nazista era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazismo ganhava força na Alemanha e havia então o desenvolvimento da ideia freudiana de um instinto humano destrutivo que se mostrava evidente de sobremaneira no cenário político. O nosso autor antecipava que o ser humano não era apenas racional, mas também profundamente violento. Eu separei aqui um trecho da obra, nesta edição aqui da Companhia das Letras com a Penguin, na página 66. Então, Freud disse o seguinte: pois as crianças não gostam de ouvir quando se fala da tendência inata do ser humano para o mal, para a agressão, a destruição, para a crueldade, portanto. Deus as criou à imagem de sua própria perfeição. Ninguém quer ser lembrado o quanto é difícil conciliar a irrefutável existência do mal. E aí na página seguinte: portanto, em tudo que me atenho ao ponto de vista, em tudo que segue me atenho ao ponto de vista de que o pendor à agressão é uma disposição de instinto original e autônoma do ser humano. Então, nessa obra aqui, há o envelhecimento e o amadurecimento do pensamento freudiano, no sentido de apresentar a sua teoria psicanalítica e também a inclinação humana à barbárie e à maldade. Então, neste livro aqui são tratados temas mais amplos, né? Não é um livro meramente técnico, mas um livro filosófico. É tratado as questões da cultura, da religião, da moral e da repressão coletiva. E também, por que não, pode dizer que é uma continuação de um livro de 1927 chamado O Futuro de uma Ilusão, em que Freud trata sobre a origem das religiões, principalmente as religiões monoteístas, e ele trata a religião como uma grande neurose universal infantil. E por que uma neurose universal infantil? Porque ele diz que uma criança, via de regra, tem como referência a figura paterna. E quando ele perde essa figura paterna, essa referência paterna na fase adulta, ele precisa de uma referência, ele se torna órfão.
Então, ele se pauta na religião, ele se pauta em um Deus, ele se pauta em uma divindade, para que supra essa referência materna ou paterna. Então, a religião para o Freud, que era ateu, apesar de ser judeu, era meramente uma neurose infantil, né? Então, aqui no caso, a nossa obra, O Mal-Estar na Civilização, ela apresenta 3 fontes principais de sofrimento ao ser humano. Quais são elas? A primeira que ele apresenta é o corpo humano. Por que o corpo humano? O corpo humano, ao mesmo tempo que ele é a fonte de inúmeros prazeres que a pessoa tem, aqui a gente pode enumerar várias. Comer, dormir, praticar esporte, rir, fazer sexo, também é fonte de sofrimento. Por quê? Porque o corpo é uma máquina que é finita. Então, essa máquina necessariamente ela vai adoentar e vai morrer. Então, o adoentamento e a velhice é uma fonte de sofrimento para o ser humano. Depois nós temos a segunda causa de sofrimento, a segunda fonte, que são as causas naturais. Aqui nós temos os terremotos, os vendavais, os tsunamis, né, os tufões. E depois, segundo Freud, a terceira e principal fonte de sofrimento humano, que são as relações humanas. As relações humanas são fontes primordiais de sofrimento. Então, aqui no caso, eu separei 4 teses centrais do livro. A primeira tese central é no sentido de que é feita a crítica ao ideal de uma felicidade coletiva. Nesse sentido, a civilização promete segurança para o homem, mas ela cobra um preço pela repressão que ela oferece. Então aqui ele faz um paralelo à obra Leviatã, de Thomas Hobbes, no sentido de que o homem abriria mão da sua liberdade para essa entidade monstruosa Leviatã, que lhe ofereceria segurança. Afinal, o ser humano por si só, ele vai se matar, ele vai se destruir, ele vai se atacar mutuamente até que não sobre nenhum. Então, o homem abriria mão desta liberdade em troca da segurança. E aí eu separei aqui um trechinho nas páginas 34 e 40. Eu vou ler brevemente. Freud diz o seguinte: basta-nos então repetir que a palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e que servem para 2 fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si. E aí ele continua na página 40, dizendo o seguinte: a vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma maioria que é mais forte que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, o poder dessa comunidade se estabelece como direito em oposição ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. Então, o ser humano, para viver em sociedade, ele precisa necessariamente abrir mão de boa parte do seu desejo, né? E como é que ele vai abrir mão desse desejo? Exercendo o recalque. Ele vai recalcar uma série de impulsos e desejos inatos que ele tem. Os instintos individuais precisam ser redimidos, reprimidos em nome da ordem. Isso gera uma infelicidade generalizada, que é justamente o que ele chama aqui de mal-estar. Mal-estar da civilização ou mal-estar da cultura. O segundo, a tese central, que é consequência, é no sentido de que essa repressão da sociedade, essa repressão da civilização, ela vai gerar necessariamente sofrimento psíquico. Então, neste ponto, conclui-se que o sofrimento humano não é somente individual, mas também social e estrutural.
Então, esse é o terceiro ponto, essa terceira tese que eu queria trazer, de que o sofrimento não é meramente individual egóico, mas ele também é coletivo, ele é social e estrutural. Então, qual é a terceira tese central? De que o mal-estar é inerente à vida em sociedade, o mal-estar é inerente à vida em comunidade, é inerente à vida em grupo. E a quarta tese central é no sentido de que o homem, o ser humano, está em constante conflito entre os seus impulsos, né? E aqui os impulsos a gente pode classificar como princípios de prazer. E aí esses princípios de prazer estão constantemente em conflito com as exigências sociais, que são o que ele chama de princípio da realidade. Então, partindo dessas teses centrais, eu queria apresentar brevemente para vocês 3 conceitos fundamentais dessa obra que eu identifiquei, tá? Quais são os conceitos fundamentais? O primeiro conceito fundamental: não são ilusões, pulsões de vida, que ele chama de eros, né? Pulsões de vida, eros, que o Friedrich Nietzsche tardiamente vai chamar nas suas obras de vontades de potência, né? Vontade de potência. Então, as pulsões de vida, de eros, e as pulsões de morte, que o Freud chama de thanatos. Essas pulsões são essenciais para a existência, né? E para o controle dessas realidades. Então, aqui no caso, na página 88, eu separei um trecho para ler para vocês. Quase parece que a criação de uma grande comunidade humana teria êxito maior se não fosse preciso preocupar-se com a felicidade do indivíduo. Então, passado um trecho, ele fala o seguinte: assim como um planeta circula em volta do seu astro central, além de rodar em torno do seu próprio eixo, também o ser humano participa do curso evolutivo da humanidade, enquanto segue o seu caminho de vida. Então ele dizia assim também as duas tendências, a de felicidade individual e de união com outros seres, têm de lutar uma com a outra no interior de cada indivíduo. Assim, os dois processos de evolução individual e cultural precisam defrontar-se e disputar um ao outro terreno. Mas essa luta entre indivíduo e sociedade não deriva da oposição provavelmente inconciliável entre os dois instintos primeiros, eros e morte. Significa uma desavença na casa da libido, comparável à briga pela distribuição da libido entre o eu e os objetos. Então, o que acontece? No segundo conceito fundamental da obra, é no sentido de que a cultura impõe limites ao desejo. Então, quanto mais complexa é a civilização, maior é o controle sobre os indivíduos. Nesse sentido, a civilização nem sempre consegue sublimar os impulsos. Inclusive porque, para o Freud, o próprio amor romântico é uma tentativa de integração, mas também acaba sendo uma fonte de dor. Então, a sociedade, inclusive, minaria a vida sexual do indivíduo, que para o Freud, o mais natural é que o ser humano tenha uma inclinação bissexual. Então, ele fala o seguinte, tem um trechinho aqui que ele fala, na página 50. A vida sexual do homem civilizado está mesmo gravemente prejudicada. Às vezes parece uma função que se acha em processo involutivo, como nossos dentes e nossos cabelos enquanto órgãos. Provavelmente é lícito supor que, como fonte de sensações felizes, ou seja, no cumprimento de nossa felicidade de vida,
sua importância diminui sensivelmente. Então ele fala que a civilização, inclusive, compromete as funções sexuais do ser humano, né? E aí, um terceiro conceito fundamental que eu levanto é no sentido de que a repressão ela se internaliza como uma culpa, né? A culpa que é inclusive reforçada pelo cristianismo, uma culpa reforçada pelo cristianismo. Então, na página 70 aqui, tem o seguinte trecho. Com frequência o mal não é em absoluto uma coisa nociva ou perigosa para o eu, mas pelo contrário, algo que ele deseja e que lhe dá prazer. Aí se mostra então a influência alheia. Ela determina o que será tido por bom e mal. Após a pessoa se sente culpada, pecadora, dizem os devotos, quando faz algo que é reconhecido como mal. Após alguma hesitação, talvez se acrescente que mesmo quem não fez esse mal e apenas reconhece si próprio de fazê-lo, em si o propósito de fazê-lo, pode se considerar culpado. Então se levantará a questão de que, por que nisso, o propósito é equiparado à execução. Os dois casos, porém, pressupõem que já se reconheceu o mal como algo repreensível, cuja execução deve ser evitada. Então, aqui, nesse sentido, o Freud vai dizer que o superego, que é nada mais do que a nossa consciência, o superego, a consciência, irão vigiar e punir o ego constantemente. É por isso que ele fala o seguinte: conhecemos então duas origens para o sentimento de culpa: o medo da autoridade e depois o medo ante o super-eu, que é justamente o medo perante a própria consciência, que é a culpa internalizada, a culpa cristã. O primeiro nos obriga a renunciar às satisfações instintuais. O segundo nos leva também ao castigo, dado que não se pode ocultar ao super-eu a continuação dos desejos proibidos. Agora percebemos que relação há entre a renúncia ao instinto e o sentimento de culpa. Originalmente, a renúncia ao instinto é resultado do medo à autoridade externa. Renuncia-se às satisfações para não perder o seu amor. Tendo feito essa renúncia, estamos quites com ela. Por assim dizer, não deveria restar sentimento de culpa. É diferente no caso do medo ante o super-eu. Aí a renúncia instintual não ajuda bastante, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do super-eu. Então, aí no caso haveria um infortúnio que ameaça a partir de fora. A perda do amor e castigo da autoridade externa é trocado por uma permanente infelicidade interna, a tensão da consciência de culpa. Então, nesse sentido, a culpa seria a maior vigilante do nosso senso da nossa sensação de estar fazendo mal, de estar cometendo pecado, né? Então, a consciência é o verdadeiro fiscal da culpa. Então, nesse sentido, eu queria finalmente trazer 3 pontos que podem ser abordados na atualidade, né? Afinal, como se trata de um clássico, essa obra ela se mostra atual até os dias de hoje, mesmo tendo sido publicada há 95 anos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é dizer que continua relevante para o pensamento, né, a respeito do mal-estar moderno. Afinal, hoje está em voga questões sobre ansiedade, depressão e violência. Nesse sentido, viver em sociedade exige um preço e que nós não sabemos até hoje se estamos dispostos a pagar, né? Também, um segundo ponto, são questões como individualismo, excesso de normas e hiperconectividade, que continuam gerando uma série de conflitos e pesares psíquicos. E, finalmente,
o livro apresenta uma crítica à ideia de que o processo técnico leva necessariamente à felicidade. Então é por isso que ele teria dito aqui a página 93, no finalzinho do livro, na última página do livro, de que, a meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber se, em que medida, a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição. Atualmente, os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Então, aqui está presente a ideia de que, apesar do processo técnico-científico da humanidade, ela tem dificuldade em avançar no aspecto moral. É aquela velha história dos nossos retrocessos e avanços civilizatórios. Nós avançamos 2 passos e retrocedemos 1. Avançamos 1, retrocedemos 2. Então nós estamos sempre cometendo os mesmos equívocos no paradigma da moral, né? Então, essas são as considerações que eu quis trazer sobre essa obra aqui, O Mal-Estar na Civilização ou O Mal-Estar na Cultura, de Sigmund Freud. Um clássico não só na seara da psicologia, mas na seara das ciências sociais, tá? Datado de 1930, uma obra que é essencial para a compreensão da vida em sociedade e que eu deixo como recomendação de leitura no mês de abril de 2025. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por prestigiar esse vídeo. Agradeço imensamente por acompanhar o canal e até o mês de maio de 2025 com a próxima leitura filosófica. Um abraço e até mais.